paz do Senhor Jesus para vocês, meus amados, todos que estão aí, minhas amadas. Tem que cumprimentar sempre as mulheres, porque as mulheres estão bem no pedaço, hein? Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos falar sobre o olhar. E o texto que Deus pôs em meu coração foi o Salmo 121. Enquanto você encontra, volto a dizer, muito obrigado pelas manifestações de apoio, de carinho, porque eu recebi muitas e muitas mensagens, tanto no celular, quanto na igreja, quanto nas redes sociais e por telefone, etc. E também pessoalmente, falando da minha ida ao Ministério Público, quando tive que responder a questão de dizer que menino é menino, menina é menina, homem é homem, mulher é mulher. Aliás, eu fui com muito prazer, sabe? Fui com muita alegria e graças a Deus fui muito bem tratado, o que não seria de eu não esperar. Aconteceu o que eu esperava, eu pude falar, tão breve estarei me pronunciando. Vamos aguardar o resultado da minha ida ali e daquilo que o Ministério Público pesquisou sobre a minha vida, né? O doutor me recebeu lá, o promotor, e foi muito bom. Estive ali com meu advogado, o doutor Oswaldo, com o apoio também do doutor Joaquim, e foi muito legal, muito bom poder testemunhar do amor de Deus. Estamos juntos. Os meus livros estão aí para você adquirir. Eu vou sugerir alguns deles aqui que serão úteis para você. Esse aqui é um estudo completo sobre o pecado. O pecado que tenazmente nos assedia, né? Nós somos assolados o tempo todo com o pecado. O cristão e a etiqueta, muito legal esse livro também. Esse aqui, José, ainda que você se chame Antônio, Benedito, tal, você pode ser um homem como José. Esse aqui, Flechas contra Satã, muito lindo. O pastor Vanderlei Gonçalves, um grande psicólogo querido nosso, ele fez um apanhado de todas as frases que foram ditas durante muito tempo em nosso púlpito, e aí, juntamente com as frases que ele escreveu e algumas outras, publicamos 500 flechas contra Satã. Muito legal esse livro. Esse aqui também, Guerras, Lutas e Vitórias. Puxa, isso aqui são as mensagens sobre Davi, as lutas que ele passou e como ele agiu. Suicídio, para você dar de presente para alguém que você sabe que teve alguma coisa na família, é preventivo. Solidão e o livro Bênção e Maldição, um livro sobre nomes, tá? Ajuda muito na preparação dos sermões. Esse aqui também, todos os nomes de cidades, de pessoas na Bíblia, muito legal esse livro também. E, por fim, esse devocional, esse devocional, para você, um lindo presente. Eu fotografei lá o Jardim do Getsemane, 365 dias no Getsemane. E esse de bolso, você pode usar dentro da bolsa, está dentro de um ônibus, está no metrô, está lá num momento assim muito particular, você pode dar uma olhadinha daquilo que Deus tem para a sua vida, tá? Veja a chamada do que fazemos sempre, o colégio, também a editora, também a vinda agora, o que aconteceu, e agora o grande congresso Segredos do Coração, de 5 a 10 de setembro. Vamos ver, entrada franca, esperando por você. Olá, as matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Venha estudar e se divertir com a gente. Colégio Batista Getsemane é a primeira escola com uma proposta bilíngue da região. Eu amo estudar aqui. Somos uma escola com princípios. Jesus em primeiro lugar. Colégio Batista Getsemane, desde 1989, ensinando para transformar vidas. Vai estudar aqui também. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Coragem versus covardia. Mais um livro do pastor Jorge Linhares que vai te inspirar trazendo ousadia para superar e vencer as adversidades.
Deus ama os humildes, mas se entristece com os orgulhosos. Orgulho, um livro do pastor Jorge Linhares. Vamos aprender como nos livrar desse sentimento que pode trazer ruína. Choro, tristeza, morte e prisão. Tudo isso pode ser evitado numa família. Briga entre irmãos, do pastor Jorge Linhares. Esse livro relata uma história real, que não precisa ser a sua. A cura das feridas da alma é um assunto que diz respeito à vida de todo ser humano. É preciso buscar ajuda e reconhecer os erros, para sermos sarados e ajudarmos outras pessoas. Ferida da alma, do pastor Jorge Linhares. Estes lançamentos e muitos outros títulos você encontra na editora Getsemane. Ligue agora! 31 3491 2266 ou acesse www.editoragetsemane.com.br. Um grande beijo no seu coração! E já está chegando o Congresso Segredos do Coração 2021. Confira quem estará conosco: Jorge Linhares, Paulo Duarte, Tiago Linhares, Tânia Tereza, Wesley Charles, Marco Antônio Peixoto, Andréia Tavares, Azaf Borba, Aline Barros e Gilmar Santos e Charles Massal. Congresso Segredos do Coração 2021. Venha receber algo especial do coração de Deus para a sua vida. De 5 a 10 de setembro na Igreja Batista Getsemane Sede, Rua Cassiano Campolina, 360, Dona Clara, Belo Horizonte, Minas Gerais. Informe-se, ligue 31 3448 9898. Entrada franca. Diz a palavra de Deus assim, olha, Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Tem uma interrogação aqui. Aí ele já tem a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aí logo depois ele fala sobre os pés. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Então, elevo os meus olhos para os montes. É uma oração, um clamor de Davi. É um cântico e uma adoração e uma oração. De onde me virá o socorro? Certamente Davi estava vivendo um momento muito difícil na vida dele e ele não sabia o que fazer diante das perseguições, diante das situações adversas que se apresentavam, diante da implacável perseguição de Saul, querendo tirar-lhe a vida de uma forma muito injusta. As ações de Davi não diziam nada com respeito à desonestidade contra Saul, por isso que de uma forma muito injusta, Saul queria ceifar a vida de Davi. Davi sempre o amou, Davi sempre o respeitou, Davi sempre o honrou, mas Davi muitas vezes fora injuriado, massacrado moralmente, com palavras, fisicamente, pessoalmente, e tendo que fugir. Então daí surge este salmo, né? Quando ele faz esta oração, elevo os meus olhos para os montes. Meu Deus, é um clamor. De onde me virá o socorro? Aí logo vem a resposta, o meu socorro vem do Senhor. Mas qual Senhor? O que fez os céus e a terra. E aí ele não permitirá que os teus pés vacilem. Então eu tenho uma palavra para você. O salmista, diante da dificuldade, diz que ele elevou os olhos para os montes. Levantou os olhos e clamou a Deus. Para onde você está olhando? Por que Deus me coloca agora aqui na sua casa, na sua empresa, nesta cela, nesse presídio onde você está, neste hospital, neste local de trabalho, eu não sei, na cozinha fazendo um almoço, na sala, no sítio, numa fazenda, para onde você está olhando? Existem pessoas que foram encurvadas por Satanás e só olham para baixo. A Bíblia diz de uma mulher que por 18 anos Satanás encurvou
e ela olhava só para baixo. O olhar dela estava fixo no chão. Seus olhos não tinham prazer de se levantar. Satanás a entortou. E Jesus diz assim: porventura não teria eu misericórdia desta filha de Deus, filha de Abraão, que por 18 anos Satanás escravizava, entortando-a. E ele disse: mulher, levante os seus olhos, olhe para cima. E imediatamente ela endireitou. Também tem o outro olhar, olhar para os lados. A Bíblia diz: não fique olhando para os lados. Nós olhamos, na verdade, o Saul, ele ficava olhando Davi. Ao contrário dele olhar para Deus, ele olhava para o sucesso de Davi. Quando as mulheres cantaram: Davi mata 10 milhares e eu mato milhares. Aquela hora ele tirou os olhos de Deus. Nós temos na Bíblia também pessoas que tiraram os olhos da frente e começaram a olhar para o lado. E com isso eles perderam a alegria. O filho pródigo estava agora em uma festa por causa do retorno dele para sua casa, e o irmão dele, ouvindo o som da música, era festiva ali naquela fazenda, um festival de alegria, porque o filho estava perdido e voltou, mas ele olha para o irmão dele e não gosta, e não entra e não participa da festa. A inveja é quando você se incomoda com o sucesso alheio, quando nós nos incomodamos com o sucesso alheio. Terceiro, um olhar para dentro de si mesmo. A Bíblia diz que Nabucodonosor, vendo a sua grandeza, fez uma estátua de si. Ele se adorou, é o narcisismo. Eu sou o bom, eu sou o melhor, eu sou o cara, né? Eu sou aquilo de melhor, eu sou a maior expressão. Eu me engrandeço, foi o que Satanás fez, ele olhou para si e tirou os olhos de Deus. Cuidado quando você olha somente para si. Eu tenho que tomar cuidado quando nós olhamos somente para nós mesmos, para o nosso sucesso. Existe o olhar para trás. A nação de Israel estava indo para a terra prometida, mas de repente, influenciados por Coré, foram seduzidos e ficaram dizendo: vamos, porque Moisés nos tirou daquela vida aparentemente tão boa, uma vida de escravidão. Eles tiraram os olhos do alvo e, conforme o Senhor Jesus disse, eles olharam para trás. Ah, se Deus me desse isso! Ah, naquele tempo! E aí eles retrocederam, pereceram, morreram. Coré e muitos outros morreram porque olharam para trás. Existem pessoas que não olham para frente, olham somente para trás. Jesus falou que nós nos tornamos indignos de segui-lo se nós olharmos para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, lá no passado, no passado. Essa palavra está chegando para você, para que através desta palavra, daqui a pouquinho eu vou orar, haja uma libertação e você hoje seja liberto do passado que te oprime, que te escravizou, que te machucou, que te feriu, que te amarrou, e você tem uma nova direção. Tem gente que olha somente para os inimigos, fica com medo. A Bíblia diz que o povo de Israel, vendo o tamanho do gigante Golias, eles temeram. O olhar estava fixo somente no tamanho do gigante Golias. E com isso eles tiraram os olhos de Deus. Então, neste salmo, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Era a pergunta. Tome cuidado quando você olha para o seu inimigo, fica pensando o tempo todo no ex-marido, na ex-esposa, no ex-sócio, no vizinho, olhando no sucesso dele, para o sucesso dele, olhando aquele moço que tem uma vitória, aquela moça que é chefe, olhando para o ímpio. A Bíblia diz: não olhe para o ímpio que prospera em seu caminho, porque você vai acabar tirando os olhos de Deus, olhando para os ricos, olhando para a pobreza
olhando somente para a riqueza, e com isso você tira os olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Agora, nesse texto, no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta. De onde me virá o socorro? Nós temos o exemplo do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando ele ali, pregado, ele elevou os seus olhos, ele levantou os olhos, ele não ficou olhando nem para o ladrão da direita, nem para o ladrão da esquerda, não olhou para a turba que estava ali, para os soldados romanos que o pregavam, que o pregaram, não olhou para aquela multidão que gritou, crucifica-o, não olhou para as zombarias, ele olhou para cima, ele olhou e falou: Pai, Pai, levantando os olhos, orou ao Pai. E existem aqueles que foram desafiados, intimados, convocados a olhar para Jesus. Está escrito: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, corramos a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus. Muitas pessoas hoje tropeçaram no caminho, não têm uma vida com Deus, porque ficaram olhando para o pecado de pastor. Vão para a igreja, olha a roupa da irmã, olha o cabelo da irmã, o brinco da irmã, a saia da irmã, né? O irmão olha para o carro do irmão, para o carro do pastor, para o carro do diácono, para o carro do cantor, e aí tiram os olhos de Jesus. Olhando para Jesus, corramos a carreira que nos está proposta. Foi aí que Jesus, o Senhor, disse: se você pôr a mão no arado e olhar para trás, olhar para o lado, o seu caminho vai ser um caminho torto. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno de me seguir. Então você poderia ver que Sansão na Bíblia olhou para Dalila, e ao olhar para Dalila, ele vacilou. Pedro, quando olhou, tirou os olhos de Jesus e olhou para si mesmo, ele afundou. Eu já ouvi tantas críticas sobre dízimo, sobre oferta, sobre igreja, mas eu tomei uma decisão, eu olho para Jesus. Quando eu dou o meu dízimo, eu não olho para o pastor, para a igreja, eu olho para Jesus. Quando eu evangelizo, eu não olho simplesmente para a pessoa, eu olho para o Deus que pode fazer uma obra na vida dele. Judas Iscariotes olhou para o dinheiro, ele contemplou o dinheiro, ele ficou olhando para o dinheiro, igual Nabucodonosor, olhando para a sua riqueza, né? E ele disse: eu sou o principal. Judas olhou para o dinheiro e tirou os olhos de Jesus. E mais tarde ele estava enforcado, havia se matado. Então vamos levantar os nossos olhos para Jesus. Vamos olhar para ele. E o Salmo diz aqui, 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Eu falo para você, dona de casa, esposa, você que é secretária do lar, você que está trabalhando, que está vivendo um momento difícil aí, você empresário, desempregado, aposentado, você que passa uma dificuldade muito grande com os filhos, você que é jovem, que é filha, filho, eu quero ser boca de Deus para você e te conclamar a levantar os seus olhos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A resposta está aí. O meu socorro vem, veio, virá, já veio e vai vir do Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, abençoa essa vida preciosa que me assiste. Dá-lhe a tua bênção, ó Pai. Dá-lhe a tua paz, a tua resposta, porque os nossos olhos estão agora voltados para o Senhor. E que em nome de Jesus, as vitórias tão ansiosamente esperadas por todos, elas aconteçam agora, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a nossa oração. Deus te abençoe. Estamos aí cultos às 9 da manhã, às 15 horas, todas as noites, e eu estou na igreja aos domingos, às 10 da manhã e às 17h30. Mas temos cultos às 7h30, temos culto às 10 da manhã, às 14h30, 17h30 e às 20h15. Um beijão, fique com Deus.